Em 1903, surgiu uma facção que logo dividiria o movimento socialista russo, os bolcheviques. Eles se apresentavam como a vanguarda revolucionária, disciplinados e determinados a mudar o destino do império. Anos depois, já no poder, essa mesma organização tornou-se responsável por milhões de mortes que nunca apareceram nos registros oficiais. O que começou como um debate ideológico terminou em expurgos, fomes forçadas e campos de trabalho forçado. Nada disso se refletiu na história que o regime espalhou dentro e fora de suas fronteiras. Arquivos foram fechados, figuras manipuladas e vítimas reduzidas ao silêncio. O poder foi sustentado não apenas com armas, mas também apagando qualquer vestígio do que havia ocorrido. Como um partido que nasceu prometendo libertação acabou criando um sistema de terror, por que era tão importante esconder todos os vestígios? O que resta hoje dos horrores que eles tentaram enterrar? O nascimento de Ferro, a facção que mudou o destino da Rússia. No início do século XX, o Império Russo estendia-se da Europa ao Pacífico. Mais de 130 milhões de habitantes viviam em condições desiguais. A grande maioria continuava presa à terra com métodos rudimentares de cultivo, enquanto os avanços da emancipação camponesa de 1861 foram insuficientes para romper a dependência econômica dos latifundiários. A pobreza rural permanecia intacta e o crescimento urbano não oferecia uma alternativa estável. Nas principais cidades, a industrialização avançava em ritmo irregular. Moscou, São Petersburgo e a região de Donbass concentravam centros fabris que agrupavam milhares de trabalhadores em ambientes superlotados. As moradias consistiam em cômodos estreitos, compartilhados por várias famílias, sem ventilação e higiene adequadas. A jornada de trabalho ultrapassava 12 horas e os salários eram reduzidos ao mínimo necessário para a subsistência. Os protestos sindicais foram imediatamente reprimidos pela polícia czarista. O regime de Nicolau II sustentava-se num poder autocrático que não admitia contrapesos institucionais. A Okrana, a polícia secreta, infiltrava-se em organizações políticas, controlava publicações clandestinas e vigiava a população. O sistema reforçava políticas de russificação obrigatória e tolerava episódios de violência contra minorias, como pogroms contra comunidades judaicas. Nesse clima, movimentos de oposição cresciam com estratégias diversas. Os populistas recorriam à violência individual contra representantes do Estado, enquanto os liberais buscavam limites constitucionais ao poder imperial. Dentro desse mosaico, o marxismo atraía jovens intelectuais e trabalhadores urbanos, que viam nele uma teoria coerente para explicar a exploração e um programa de transformação social. Em 1898, nasceu o Partido Operário Social-Democrata Russo, de inspiração marxista, com líderes obrigados a agir na clandestinidade. A organização era estruturada em células, com comunicações codificadas e reuniões secretas. Seu primeiro grande debate ocorreu no Congresso de 1903. Vladimir Lenin defendia um partido composto por revolucionários profissionais, disciplinado e centralizado. Júlio Martov, por outro lado, propôs uma estrutura ampla que incluiria simpatizantes e colaboradores. A disputa era mais do que uma questão técnica, definia o papel do partido na revolução. Lenin sustentava que a classe trabalhadora, sem direção, só alcançaria reivindicações de caráter sindical. Um partido de vanguarda, composto por quadros experientes, deveria guiar a luta política contra a autocracia e, posteriormente, contra a burguesia. Martov, seguindo o exemplo da social-democracia alemã, confiava em um processo mais gradual e democrático. O voto inicialmente deu vantagem a Lenin e a divisão entre bolcheviques, maioria, e mencheviques, minoria, estabeleceu-se definitivamente. A partir daquele momento, os bolcheviques passaram a funcionar como uma facção organizada, com suas próprias redes de financiamento e propaganda. Para se sustentar, recorreram a expropriações e ataques armados contra bancos e comboios. O episódio mais conhecido foi o assalto em Tiflis, em 1907, onde um grupo liderado localmente por Iosif Djugashvili, mais tarde conhecido como Stalin, atacou um comboio do banco estatal com granadas e rifles. O saque obtido ultrapassou 300 mil rublos, mas a ação deixou dezenas de mortos e feridos, a maioria civis.
O dinheiro se mostrou difícil de usar devido ao seu rastreamento, o que gerou incidentes internacionais e críticas dentro do próprio movimento socialista. O partido foi questionado, mas Lenin defendeu a necessidade de financiar a causa revolucionária sob condições de repressão. Apesar do isolamento internacional, os bolcheviques mantiveram sua independência e reforçaram a disciplina interna. A Revolução de 1905 deu-lhes a primeira oportunidade de intervir em uma revolta massiva. Após a derrota da Rússia contra o Japão, greves eclodiram nas cidades e revoltas camponesas em várias províncias. Em São Petersburgo, foi formado o primeiro soviete, um conselho operário que operou como poder alternativo por vários meses. Os bolcheviques tiveram presença limitada contra mencheviques e revolucionários socialistas, mas extraíram conclusões importantes. A repressão czarista restabeleceu a ordem, embora o monarca fosse obrigado a criar a Duma, um parlamento com atribuições restritas. Lenin interpretou a experiência como prova de que a mobilização em massa era possível, mas somente sob a condução de um partido altamente organizado e centralizado. Durante a década seguinte, a facção bolchevique permaneceu minoritária. Lenin operou do exílio principalmente na Suíça e manteve contato com militantes por meio de publicações clandestinas como o Pravda. A polícia desmantelou continuamente redes revolucionárias no interior, o que exigiu uma reorganização constante das estruturas. A eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914 agravou as tensões internas. A Rússia aliou-se à França e à Grã-Bretanha, enfrentando a Alemanha e a Áustria-Hungria. Milhões de camponeses foram mobilizados e enviados para o fronte com equipamento insuficiente. As derrotas iniciais na Prússia Oriental e na Galícia provocaram a desmoralização das tropas. O transporte ferroviário entrou em colapso, incapaz de abastecer simultaneamente o exército e a população civil. Nas cidades, o preço do pão disparou, os salários permaneceram estagnados e a inflação arruinou a classe média. O socialismo internacional também dividiu. Partidos europeus apoiaram seus governos, enquanto Lenin defendia a transformação da guerra imperialista em guerra civil. Os bolcheviques se opuseram abertamente à defesa do czarismo, o que os isolou até mesmo dentro do próprio movimento operário russo. Os mencheviques, por outro lado, mantiveram posições intermediárias, oscilando entre o apoio defensivo e a busca por uma paz negociada. A crise se intensificou em fevereiro de 1917. Greves de operárias têxteis em Petrogrado resultaram em grandes manifestações contra a escassez de alimentos. Os soldados se recusaram a reprimi-las e se juntaram aos manifestantes. Em poucos dias, a autoridade imperial entrou em colapso e Nicolau II abdicou. Um governo provisório foi estabelecido, liderado por figuras liberais, enquanto o Soviete de Petrogrado recuperava o protagonismo como órgão de representação operária e militar. Esse sistema dual gerou instabilidade constante. O governo provisório carecia de apoio militar sólido, enquanto os sovietes acumulavam influência sem aspirar imediatamente ao poder. Os bolcheviques tinham, naquele momento, escassa presença em ambas as instituições. Lenin retornou em abril de 1917, em uma viagem facilitada pela Alemanha. Da estação Finlândia, ele proclamou que todo o poder deveria passar para os sovietes e que a Rússia deveria se retirar da guerra. Suas teses de abril representaram uma mudança estratégica. Ele propôs avançar diretamente em direção ao socialismo, rejeitando qualquer compromisso com os liberais e distribuindo as terras dos latifundiários. Propôs também o controle da produção pelos trabalhadores e a saída imediata do conflito bélico. Essas palavras de ordem encontraram eco entre soldados exaustos e camponeses necessitados. Nos meses seguintes, a influência dos bolcheviques cresceu, embora as manifestações de julho tenham sido reprimidas e Lenin tenha tido que se esconder novamente. O golpe fracassado do general Kornilov em agosto, que tentava estabelecer um regime militar, mudou o cenário. Os bolcheviques se apresentaram como defensores da revolução contra a ameaça da contra-revolução, o que aumentou seu prestígio. Em setembro, conquistaram a maioria nos sovietes de Petrogrado e Moscou. Leon Trotsky, recentemente incorporado ao partido, foi eleito presidente do Soviete de Petrogrado e organizou o Comitê Militar Revolucionário. Os preparativos para a insurreição desenvolveram-se ao longo de outubro.
O governo provisório conhecia os planos, mas não tinha força para detê-los. Em 24 de outubro, unidades da Guarda Vermelha, marinheiros e soldados simpatizantes ocuparam estações, correios, centrais telefônicas e pontes. O Palácio de Inverno foi tomado após horas de escassa resistência, e os ministros do governo provisório foram presos. Kerensky conseguiu fugir, mas o poder havia mudado de mãos em Petrogrado e, com isso, uma nova etapa começou. O poder em sangue, a revolução que afogou o Império. Em 25 de outubro de 1917, enquanto tiros ainda ecoavam ao redor do Palácio de Inverno, o segundo Congresso dos Sovietes se reuniu no Instituto Smolny, em Petrogrado. Delegados mencheviques e socialistas revolucionários abandonaram a sessão em protesto contra a insurreição, o que permitiu aos bolcheviques consolidarem maioria suficiente para aprovar a transferência do poder para o Conselho dos Comissários do Povo. Lenin assumiu a presidência do novo governo e anunciou os primeiros decretos. O relativo à paz propunha um armistício imediato, sem anexações ou indenizações, enquanto o decreto sobre a terra abolia a propriedade privada dos latifúndios e entregava seu controle aos comitês camponeses. Essas medidas visavam assegurar o apoio popular, embora também revelassem a fragilidade do novo poder além da capital. Em Moscou, a resistência se mostrou mais prolongada. Entre 25 e 30 de outubro, ocorreram combates de rua entre a Guarda Vermelha e cadetes militares leais ao governo provisório. A luta concentrou-se em torno do Kremlin e causou centenas de mortes antes que os bolcheviques conseguissem se impor. Cenas semelhantes se repetiriam em outras localidades, confirmando que o novo regime precisava se impor pela força. A legitimidade política foi questionada desde o início. As eleições para a Assembleia Constituinte, organizadas em novembro, de acordo com o calendário herdado do governo provisório, concederam maioria aos socialistas revolucionários, enquanto os bolcheviques alcançaram apenas 1/4 dos votos. A Assembleia reuniu-se em janeiro de 1918, mas, ao rejeitar a autoridade dos sovietes, foi dissolvida à força no dia seguinte. Com essa ação, qualquer possibilidade de parlamentarismo na Rússia foi eliminada e um regime de partido único foi consolidado. Jornais da oposição foram fechados e líderes de outros partidos foram presos. A retirada russa da Guerra Mundial agravou as tensões. Tropas inteiras abandonaram a frente de batalha e os comandantes foram incapazes de restabelecer a disciplina. Em dezembro de 1917, as negociações começaram em Brest-Litovsk com a Alemanha e seus aliados. A delegação alemã impôs condições muito severas: a perda da Polônia, Finlândia, dos países bálticos, Ucrânia e outras regiões. O debate interno dividiu o partido bolchevique entre partidários da guerra revolucionária, defensores da tática nem guerra nem paz, e a posição de Lenin, que considerava indispensável aceitar condições para preservar o poder. O tratado foi assinado em 3 de março de 1918 e implicou a cessão de vastos territórios, enormes perdas econômicas e o pagamento de indenizações elevadas. Para muitos militantes, foi uma capitulação dolorosa. A oposição armada organizou-se rapidamente. No sul, oficiais como Anton Denikin formaram o exército voluntário. Na Sibéria, o almirante Alexander Kolchak proclamou um governo militar em Omsk. No noroeste, Nikolai Yudenich preparou uma ofensiva contra Petrogrado com a ajuda britânica. A rebelião do corpo tchecoslovaco amplificou o conflito. Essas unidades, compostas por prisioneiros e desertores austro-húngaros, assumiram o controle da ferrovia transiberiana do Volga a Vladivostok em maio de 1918, desencadeando uma guerra de escala continental. A guerra civil adquiriu uma fisionomia fragmentada. Movimentos nacionalistas emergiram na Ucrânia, Geórgia, Armênia e Finlândia, juntamente com revoltas na Ásia Central. Ao mesmo tempo, forças estrangeiras desembarcaram em pontos estratégicos: britânicos no Ártico, franceses no Mar Negro, japoneses e americanos na Sibéria. Para responder, os bolcheviques organizaram o Exército Vermelho sob a liderança de Leon Trotsky, que impôs o recrutamento obrigatório, reincorporou oficiais czaristas sob a supervisão de comissários políticos e aplicou uma disciplina férrea. O aparato repressivo também se expandiu. Em dezembro de 1917, foi criada a Cheka,
liderada por Felix Dzerzhinsky, com amplos poderes para prender e executar sem processo. Após o atentado contra Lenin em agosto de 1918 e o assassinato de Uritsky em Petrogrado, o terror vermelho foi declarado. Milhares de opositores foram fuzilados, incluindo nobres, comerciantes, padres e ex-oficiais. As estimativas de vítimas variam, mas as execuções atingiram centenas de milhares em poucos anos. A família imperial foi extinta em julho de 1918 por ordem de Moscou. Nicolau II, sua esposa Alexandra e seus filhos foram executados em Ekaterimburgo juntamente com seus companheiros. Os corpos foram enterrados em covas improvisadas após serem destruídos com fogo e substâncias corrosivas. A decisão visava impedir qualquer tentativa de restauração monárquica e reafirmar a irreversibilidade da nova ordem. Nos anos de maior intensidade, entre 1918 e 1920, o poder bolchevique limitou-se à Rússia Central. A partir daí, o Exército Vermelho resistiu a ofensivas simultâneas e aplicou políticas de controle econômico, conhecidas como comunismo de guerra. A indústria foi nacionalizada, o comércio privado foi proibido e a produção agrícola foi requisitada por destacamentos armados. Essas medidas provocaram fomes agravadas pela seca de 1920 e 1921. A resistência camponesa foi intensa. Em Tambov, Alexandre Antonov liderou um movimento que controlou territórios rurais até 1921, reprimido com métodos como o uso de armas químicas e deportações em massa. Na Ucrânia, Nestor Makhno organizou um exército insurrecional de inspiração anarquista que lutou contra alemães, brancos e bolcheviques, controlando amplas áreas até 1921. As ofensivas brancas avançaram com força inicial. Denikin chegou às proximidades de Moscou em 1919, mas seu exército se desintegrou por falta de coesão. Kolchak dominou a Sibéria até sua captura e execução em 1920. Yudenich tentou tomar Petrogrado 2 vezes, sem sucesso. Wrangel, o último chefe branco, resistiu na Crimeia até novembro de 1920, quando o Exército Vermelho cruzou o Istmo de Perekop e ocupou a península. Mais de 100 mil refugiados foram evacuados para Constantinopla, iniciando um exílio em massa. O conflito com a Polônia adquiriu uma dimensão internacional. Em maio de 1921, tropas polonesas ocuparam Kiev, mas uma contraofensiva soviética chegou a Varsóvia. Em agosto, a batalha nos arredores da capital polonesa resultou na derrota do Exército Vermelho. O Tratado de Paz assinado em Riga em 1921 estabeleceu uma fronteira favorável à Polônia e limitou a expansão soviética em direção ao oeste. Com o fim da Guerra Civil, por volta de 1923, o poder bolchevique estava assegurado, mas o país estava devastado. A produção industrial havia caído a uma fração mínima dos níveis anteriores à Segunda Guerra Mundial. O sistema ferroviário foi destruído e as principais cidades perderam grande parte de sua população, com Petrogrado reduzida a 1/3 de seus habitantes. As mortes acumuladas somavam milhões, entre combates, execuções, fomes e epidemias como o tifo. A imigração branca dispersou-se pela Europa, Ásia e América, enquanto no interior um Estado centralizado se consolidou. Em dezembro de 1922, foi constituída a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, formada pela Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e Transcaucásia. O novo país emergiu com um aparato militar e repressivo fortalecido, enfrentando o desafio de reconstruir uma sociedade profundamente destruída. O terror institucional, o regime convertido em carrasco. Ao fim da Guerra Civil, a União Soviética enfrentou uma devastação sem precedentes. A produção agrícola havia recuado para os níveis do século anterior, enquanto a indústria funcionava com uma fração de sua capacidade anterior ao conflito. As grandes cidades perderam a maior parte de sua população, com Petrogrado reduzida a um número mínimo em comparação com os anos anteriores à Revolução. O sistema ferroviário, vital para um território tão extenso, operava irregularmente, com locomotivas deterioradas e trilhos inutilizáveis. Nesse cenário, o Partido Comunista monopolizou o poder político. Os sovietes, que durante a Revolução representavam a participação de trabalhadores e soldados,
foram transformados em mecanismos subordinados às decisões partidárias. Outros partidos foram proibidos ou dissolvidos, e o debate político interno foi reduzido a níveis superiores de liderança. A rebelião de Kronstadt, ocorrida em março de 1921, antecipou essa evolução. Marinheiros que haviam apoiado a revolução exigiam eleições livres para os sovietes, liberdade de expressão para os partidos socialistas e melhores condições de vida. O slogan "Sovietes sem comunistas" expressava a rejeição ao monopólio bolchevique. A repressão foi organizada por Leon Trotsky, que ordenou ao Exército Vermelho que atacasse a fortaleza sobre o gelo do Golfo da Finlândia. Após 10 dias de combate, os sobreviventes foram fuzilados ou enviados para campos de concentração. Este episódio demonstrou que o novo regime não admitiria oposição, nem mesmo de seus antigos aliados. Diante do colapso econômico, Lenin promoveu a nova política econômica. A medida introduziu elementos de mercado, autorizou pequenas empresas privadas e permitiu que os camponeses vendessem os excedentes após a entrega de cotas obrigatórias ao Estado. A iniciativa revitalizou a produção agrícola e retomou a atividade nos mercados urbanos, mas coexistiu com um aparato repressivo cada vez mais institucionalizado. A Tcheca, concebida como um órgão extraordinário, foi transformada em 1922 na Diretoria Política do Estado, ou GPU. Um ano depois, com a criação formal da União Soviética, passou a se chamar OGPU e estendeu sua autoridade a todas as repúblicas. Suas competências incluíam prisões, interrogatórios e execuções sem controle judicial. Paralelamente, campos de trabalho improvisados durante a Guerra Civil foram organizados como um sistema permanente. O campo de Solovki, no arquipélago do Mar Branco, tornou-se modelo. Prisioneiros políticos e sociais trabalhavam no desmatamento, na construção de estradas e na pesca em condições extremas, com alta mortalidade devido ao clima, à falta de alimentos e às sanções disciplinares. As deportações internas consolidaram-se como prática sistemática. Pessoas consideradas politicamente suspeitas eram expulsas das cidades e enviadas para a Sibéria ou Ásia Central, juntamente com suas famílias. Essa política dispersou os núcleos de oposição e, ao mesmo tempo, forneceu mão de obra barata para as regiões periféricas. A morte de Lenin, em janeiro de 1924, deu início à luta pela sucessão. Seus últimos escritos após vários problemas de saúde, alertavam sobre o poder acumulado por Joseph Stalin, nomeado secretário-geral em 1922. Mesmo assim, Stalin usou essa posição administrativa para controlar as nomeações em toda a estrutura do partido e tecer uma rede de lealdades. Trotsky, prestigiado por seu papel na Guerra Civil, defendia a teoria da revolução permanente. Zinoviev e Kamenev buscavam uma linha internacionalista mais cautelosa, enquanto Bukharin defendia a continuidade da INEP como um caminho de desenvolvimento gradual. Stalin, baseado no controle burocrático, organizou alianças sucessivas para destituir seus rivais. Em 1925, Trotsky foi demitido do cargo de comissário de guerra e perdeu influência política. Enquanto isso, a OGPU expandiu suas operações. Em meados da década, centenas de mencheviques e revolucionários socialistas foram presos, eliminando qualquer vestígio de atividade oposicionista. Julgamentos públicos substituíram execuções sumárias. Acusados, submetidos à pressão psicológica, confessavam crimes políticos ou conspirações fictícias em processos concebidos para reforçar a narrativa oficial. A Igreja Ortodoxa sofreu campanhas de repressão que combinaram fechamentos de templos, prisões de clérigos e confisco de objetos litúrgicos. Durante a fome de 1921, o governo justificou a apreensão de bens eclesiásticos como medida de emergência. Milhares de religiosos foram deportados para campos de concentração. Paralelamente, em 1922, um grupo de intelectuais destacados foi expulso do país nos chamados navios dos filósofos, o que eliminou pensadores influentes que não se adaptavam à ortodoxia marxista. A censura foi formalizada em todas as esferas culturais. A publicação de livros e jornais exigia autorização prévia, bibliotecas foram expurgadas e as artes cênicas permaneceram sujeitas a critérios políticos. O controle ideológico estendeu-se da educação ao cinema,
transformando a cultura em instrumento de propaganda. A partir de 1926, Stalin voltou-se contra Zinoviev e Kamenev, que tentaram se reagrupar com Trotsky na chamada Oposição Unida. Essa corrente denunciava a burocratização do partido e propunha a aceleração da industrialização. Stalin respondeu combinando marginalização política e pressão administrativa. Seus adversários foram expulsos do Comitê Central e Trotsky, deportado em 1927 para a Ásia Central, foi finalmente exilado em 1929. Zinoviev e Kamenev fizeram autocríticas públicas que lhes permitiram sobreviver politicamente, embora sem poder real. O regime desenvolveu novos instrumentos de vigilância. O sistema de passaportes internos restringia a mobilidade da população e facilitava o controle policial. As listas de elementos socialmente perigosos incluíam opositores, párias sociais e pessoas acusadas de conduta considerada improdutiva. Essas categorias permitiam prisões preventivas e deportações. Uma rede de informantes operava em fábricas, escritórios, universidades e bairros, gerando um clima de desconfiança generalizada. No final da década, a economia mostrou sinais de recuperação sob a NEP. A produção agrícola havia superado os níveis pré-guerra e a indústria se aproximava de números comparáveis aos de 1913. No entanto, a coexistência dos setores estatal e privado gerou tensões. Stalin promoveu uma mudança radical, acelerou a industrialização e a coletivização agrícola, o que significou o abandono da NEP. Em 1928, teve início a ofensiva contra Bukharin e seus partidários, acusados de favorecer a restauração capitalista. Naquele mesmo ano, o julgamento de Shakti acusou engenheiros de sabotagem em cumplicidade com potências estrangeiras, antecipando o uso de processos judiciais como ferramenta sistemática de controle político e social. A fome planejada. Ucrânia condenada por decreto. Em dezembro de 1929, Stalin anunciou a eliminação dos kulaks como classe, coincidindo com as comemorações de seu cinquentenário. Com essas palavras, deu-se início à coletivização forçada da agricultura soviética. A decisão significou o abandono definitivo da nova política econômica e o triunfo de uma estratégia que combinava objetivos econômicos e políticos: garantir o abastecimento urbano a preços baixos, financiar a industrialização acelerada por meio da extração de excedentes agrícolas e eliminar os camponeses prósperos como base social de resistência. O termo kulak, originalmente referindo-se aos agiotas rurais, adquiriu um sentido político flexível. Na prática, qualquer camponês com mais terras, animais ou ferramentas do que seus vizinhos poderia ser classificado nessa categoria. A definição foi estendida àqueles que empregavam trabalhadores eventuais, alugavam terrenos ou se opunham à coletivização. Essa elasticidade permitiu ajustar a repressão aos objetivos fixados por Moscou. A campanha de desculaquização foi organizada pela OGPU com caráter militar. Os camponeses foram divididos em categorias de acordo com sua suposta periculosidade. Aqueles considerados mais hostis foram enviados para campos de trabalho ou executados. Outros foram deportados com suas famílias para regiões remotas e um terceiro grupo foi reassentado em terras marginais, sem direito às suas propriedades anteriores. Deportações em massa começaram em janeiro de 1930 nas principais regiões produtoras de cereais, como Ucrânia, Kubã, Volga e Sibéria Ocidental. Destacamentos de segurança e ativistas do partido invadiram aldeias ao amanhecer. As famílias tiveram poucas horas para coletar pertences básicos, enquanto gado, ferramentas e grãos permaneceram confiscados. Transportados em trens de carga para a Sibéria, Cazaquistão ou o norte da Europa, os deportados enfrentaram superlotação, frio extremo, escassez de alimentos e ausência de condições sanitárias. A mortalidade durante as transferências foi elevada, especialmente entre idosos e crianças. Os destinos consistiam em acampamentos improvisados em territórios desabitados. Lá, os deportados tinham que construir barracas, abrir terras e produzir alimentos sem meios adequados. A sobrevivência dependia da capacidade de adaptação a ambientes hostis e da engenhosidade para obter ferramentas e sementes. A resistência camponesa foi imediata.
Milhões de cabeças de gado foram sacrificadas deliberadamente para evitar que fossem entregues aos kolkhozes. Em poucos anos, o rebanho foi reduzido quase pela metade, com consequências devastadoras para a produção de alimentos. Em inúmeras localidades, eclodiram distúrbios, às vezes armados, que foram reprimidos com tropas do Exército Vermelho, execuções e deportações em massa. A Igreja Ortodoxa Rural desempenhou um papel central na oposição cultural. Padres e paroquianos denunciaram a coletivização e apelaram à manutenção das tradições religiosas. A resposta foi uma campanha sistemática de repressão, fechamento e demolição de templos, confisco de bens e prisão de clérigos. Ao longo da década, dezenas de milhares de igrejas foram fechadas, reduzindo drasticamente a presença visível da religião no campo. Na Ucrânia, a coletivização assumiu um caráter particularmente severo. A região era o principal celeiro da União Soviética e, ao mesmo tempo, mantinha um movimento cultural e político com aspirações de autonomia. Durante a década de 1920, as políticas de ucranização fomentaram o uso da língua ucraniana na educação e na administração, o que Stalin interpretou como um risco para a unidade do Estado. No outono de 1930, as cotas de requisição de grãos na Ucrânia excederam em muito a capacidade produtiva real. Funcionários locais, pressionados a cumprir metas, organizaram brigadas de confisco que esvaziaram celeiros e requisitaram até sementes destinadas à semeadura. A desorganização decorrente da coletivização forçada, somada às condições climáticas adversas, provocou o colapso da produção. No entanto, as cotas não foram reduzidas. Em 1932, foi aprovada a chamada Lei das Espigas, que punia com longas penas de prisão ou morte aqueles que coletassem restos de grãos nos campos. Paralelamente, as fronteiras internas foram fechadas. As tropas da OGPU bloquearam rotas e os camponeses permaneceram presos em suas aldeias, sem acesso a alimentos de outras regiões. Durante os invernos de 1932 e 1933, a fome atingiu níveis extremos. A população recorreu a cascas de árvores, raízes e ervas como substitutos alimentares. Quando esses recursos se esgotaram, episódios de canibalismo apareceram documentados em relatórios secretos da polícia política. Esses relatórios, hoje conhecidos por meio de arquivos, comprovam que as autoridades centrais sabiam da extensão da catástrofe e, mesmo assim, mantivemos políticas de requisição. A imprensa oficial escondeu a crise, enquanto o Estado continuava exportando cereais para financiar a industrialização. Entre 1932 e 1933, mais de 1 milhão de toneladas de grãos foram vendidas ao exterior. Essa quantidade teria sido suficiente para alimentar milhões de pessoas no país. A fome atingiu com força a Ucrânia, mas também o Cazaquistão, onde a coletivização destruiu o modo de vida nômade e provocou uma mortalidade em proporções massivas. Regiões como o Kubã e o Volga sofreram perdas humanas igualmente significativas. Em todas essas áreas, a repressão política se intensificou. Na Ucrânia, intelectuais e líderes locais foram presos sob acusações de nacionalismo e sabotagem, eliminando a geração formada na década anterior. A devastação demográfica foi enorme. Vilarejos inteiros permaneceram despovoados, com casas abandonadas e cemitérios improvisados. A estrutura social tradicional do campesinato desapareceu em poucas temporadas. No final de 1933, o governo suavizou parcialmente as medidas mais severas, reduzindo cotas e permitindo a importação de certos alimentos. No entanto, o dano já estava feito. Estimativas modernas estimam o número de mortos em vários milhões em todo o território soviético, com entre 3 e 4 milhões somente na Ucrânia. Em 1934, a coletivização consolidou-se. Mais de 9/10 das explorações camponesas foram incorporadas a kolkhozes ou sovkhozes. O campesinato independente deixou de existir e o Estado controlava diretamente a produção e a distribuição de alimentos. A memória da fome foi apagada da esfera pública por meio de censura rigorosa, enquanto a propaganda apresentava a coletivização como uma vitória que modernizou a agricultura soviética. O expurgo total, o Gulag como tumba do povo soviético,
Em 1º de dezembro de 1934, Sergei Kirov foi assassinado no Instituto Smolny, em Leningrado, por Leonid Nikolaev. Kirov, líder do partido na cidade e membro do Politburo, caiu morto instantaneamente. Embora o agressor tenha sido detido imediatamente, as circunstâncias do crime nunca foram esclarecidas. A popularidade de Kirov, especialmente após o congresso do partido realizado no início daquele mesmo ano, havia gerado rumores sobre seu possível futuro como alternativa a Stalin. A reação de Stalin foi imediata. Naquela mesma noite, foi aprovado um decreto que estabelecia procedimentos excepcionais para casos de terrorismo, investigações rápidas, ausência de defesa judicial, proibição de apelações e execução imediata de sentenças. Essa legislação tornou-se a base jurídica para uma repressão massiva que se prolongaria pelos anos seguintes. Nas semanas seguintes, milhares de pessoas foram presas sob acusações de conspiração. As detenções atingiram oponentes políticos marginalizados, intelectuais suspeitos e parentes dos envolvidos. Uma investigação oficial responsabilizou ex-líderes bolcheviques como Grigory Zinoviev e Lev Kamenev, presos e acusados de terem organizado um suposto centro terrorista. A NKVD, que havia substituído a OGPU em 1934, empregou métodos de interrogatório que incluíam privação de sono, ameaças aparentes e pressão psicológica para obter confissões. Em agosto de 1936, ocorreu o primeiro grande julgamento público. Zinoviev, Kamenev e outros 14 acusados confessaram pertencer a uma conspiração dirigida do exterior para assassinar Stalin e outros líderes. As sessões foram transmitidas por rádio e publicadas na imprensa. Todos foram condenados e executados imediatamente, estabelecendo um modelo que transformou a oposição política em crime de caráter internacional. Em janeiro de 1937, foi realizado um segundo julgamento contra Karl Radek, Georgy Piatakov e outros 15 acusados. A eles foram atribuídos atos de sabotagem industrial, espionagem para a Alemanha e o Japão e planos de desmembramento territorial. Piatakov confessou ter viajado secretamente a Oslo para receber instruções de Trotsky, enquanto Radek admitiu contatos com agentes estrangeiros. 13 acusados foram executados e outros, como Radek, foram presos, embora Radek tenha morrido em cativeiro em circunstâncias pouco claras. A repressão foi estendida com a Ordem número 20447, assinada em julho de 1937 por Nikolai Yezhov, chefe da NKVD. Essa disposição estabeleceu cotas de prisão e execução em cada região. Inicialmente previa-se a detenção de mais de 260 mil pessoas e a execução de 75 mil, mas os números aumentaram repetidamente. Ao final da operação, em 1938, mais de 750 mil pessoas haviam sido presas e quase 400 mil executadas. Os acusados eram selecionados de acordo com critérios amplos: ex-kulaks, parentes de opositores, minorias religiosas, intelectuais com contatos estrangeiros e trabalhadores acusados de críticas ao regime. Os julgamentos eram substituídos por resoluções da Troika da NKVD, composta por 3 funcionários que ditavam condenações rápidas. As chamadas Operações Nacionais aprofundaram a repressão. A Operação Polonesa, iniciada em agosto de 1937, resultou na detenção de cerca de 140 mil pessoas de origem polonesa, das quais mais de 100 mil foram executadas. Processos semelhantes foram direcionados contra alemães, letões, finlandeses, gregos e outras comunidades minoritárias, acusadas de potencial deslealdade em caso de conflito bélico. O sistema Gulag expandiu-se rapidamente nesse período. A população carcerária passou de 500 mil de prisioneiros em 1934 para mais de 1,5 milhão em 1939. Os campos se multiplicaram na Sibéria, no Ártico e na Ásia Central. O arquipélago de Kolyma tornou-se um dos complexos mais temidos, onde a extração de ouro era realizada com temperaturas extremas e ferramentas primitivas. As taxas de mortalidade frequentemente ultrapassavam 1/4 dos presos a cada ano. Os campos produziam bens integrados à economia estatal: madeira, minerais, produtos agrícolas e manufaturas. Projetos de infraestrutura, como o Canal do Mar Branco ao Báltico e a linha ferroviária Baikal-Amur,
foram construídos principalmente com trabalho forçado. O canal, com mais de 200 quilômetros e 19 eclusas, foi escavado em menos de 2 anos com ferramentas manuais e custou dezenas de milhares de vidas. O terceiro grande julgamento foi realizado em março de 1938. Entre os acusados estavam Nikolai Bukharin, Alexei Rykov e o ex-chefe da NKVD, Genrikh Yagoda. Eles foram acusados de conspiração, espionagem e planos de restauração capitalista. Bukharin, que havia sido um influente teórico do partido, confessou crimes que variavam de conspirações contra Lenin a ligações com serviços de inteligência estrangeiros. Todos foram condenados, exceto 3 com penas de prisão. Com este julgamento, Stalin eliminou a geração bolchevique que havia participado da Revolução de 1917. A repressão também atingiu o Exército Vermelho. Entre 1937 e 1938, 3 dos 5 marechais da União Soviética foram executados, juntamente com a maioria dos generais e milhares de oficiais. O marechal Mikhail Tukhachevsky foi acusado de conspirar com a Alemanha e executado após julgamento sumário. O expurgo militar enfraqueceu gravemente as forças armadas às vésperas da Primeira Guerra Mundial. O período conhecido como Yezovshchina, nome do seu principal responsável, prolongou-se até o final de 1938. Sob Yezhov, a NKVD operou como máquina de repressão, aplicando cotas de produção repressivas. Em dezembro daquele ano, Stalin o substituiu por Lavrenti Beria, justificando a mudança com supostos excessos. Yezhov foi preso logo depois e executado em 1940, encerrando um ciclo que deixou Stalin como único beneficiário político. A sociedade soviética permaneceu profundamente transformada. Famílias inteiras foram desintegradas, com pais executados, mães deportadas e crianças enviadas para orfanatos estatais. Denúncias tornaram-se uma prática diária. Cidadãos denunciavam vizinhos e colegas de trabalho para demonstrar lealdade ou resolver disputas pessoais. O medo permeou a vida cotidiana como mecanismo de controle social. Ao concluir o Grande Expurgo em 1939, Stalin havia eliminado toda a oposição real ou potencial. O partido, o exército e a administração estatal se viram absolutamente subordinados à sua autoridade. A União Soviética entrou na antecâmara da Guerra Mundial com um aparato de repressão consolidado, liderança incontestável e uma sociedade submetida ao controle do terror. O Pacto Sombrio, a invasão disfarçada de libertação. Em 23 de agosto de 1939, Vyacheslav Molotov e Joachim von Ribbentrop assinaram em Moscou um tratado de não agressão entre a União Soviética e a Alemanha nazista. O acordo surpreendeu a opinião pública internacional, que esperava uma aliança entre a URSS e as democracias ocidentais. Um protocolo secreto anexado ao tratado definia as esferas de influência. A Polônia seria dividida, os estados bálticos permaneceriam sob controle soviético e a Finlândia, juntamente com a Bessarábia, seriam incorporadas à órbita de Moscou. Em 1º de setembro, as forças alemãs invadiram a Polônia pelo oeste. No dia 17 do mesmo mês, o Exército Vermelho cruzou a fronteira leste. Embora a versão oficial soviética apresentasse a operação como uma ação de proteção, o verdadeiro objetivo era a anexação. Tropas alemãs e soviéticas organizaram um desfile conjunto em Brest-Litovsk, confirmando a colaboração militar entre ambos os regimes. A ocupação soviética dos territórios poloneses orientais implicou um processo de sovietização forçada. Milhares de funcionários, oficiais, intelectuais e empresários foram presos. Entre setembro de 1939 e junho de 1941, cerca de 320 mil pessoas foram deportadas para a Sibéria, Ásia Central e o norte da Europa em 4 ondas sucessivas. Famílias foram embarcadas em trens de carga em condições de superlotação e frio extremo, o que provocou uma mortalidade elevada. Em março de 1940, o Politburo aprovou a proposta de Lavrenti Beria de executar milhares de prisioneiros poloneses considerados irrecuperáveis. Entre abril e maio, mais de 22 mil pessoas foram fuziladas em diversos locais, incluindo a floresta de Katyn. A operação visava eliminar as elites militares e profissionais da Polônia.
Corpos foram enterrados em valas comuns e parentes receberam informações falsas sobre transferências fictícias. Paralelamente, a União Soviética ocupou os estados bálticos. Em outubro de 1939, foram assinados pactos de assistência mútua que permitiram a instalação de bases soviéticas. Em junho de 1940, as tropas do Exército Vermelho concluíram a ocupação e governos controlados por Moscou foram estabelecidos. Eleições manipuladas garantiram a incorporação imediata à União Soviética. Durante o primeiro ano de domínio, milhares de pessoas foram deportadas. E em junho de 1941, pouco antes da invasão alemã, cerca de 60 mil foram enviadas para campos e assentamentos remotos. No mesmo mês de junho de 1940, a União Soviética ocupou a Bessarábia e o norte da Bucovina, forçando a Romênia a cedê-las por meio de um ultimato. Essas operações completaram a primeira fase da expansão territorial acordada com a Alemanha. Com a invasão alemã de junho de 1941, conhecida como Operação Barbarossa, o governo soviético aplicou deportações preventivas contra minorias nacionais. Em agosto daquele ano, aproximadamente 400 mil alemães do Volga foram deportados para a Sibéria e a Ásia Central. Entre 1943 e 1944, quando o Exército Vermelho reconquistava territórios do Cáucaso e da Crimeia, comunidades inteiras foram deslocadas. 500.000 de chechenos e inguches foram deportados na Operação Lentil, enquanto em maio de 1944 cerca de 200 mil tártaros da Crimeia foram enviados para a Ásia Central. As operações se desenvolveram com procedimentos uniformes. Tropas da NKVD cercaram aldeias, obrigaram a população a se concentrar em praças e a transferiram em trens de gado para regiões desabitadas. As viagens duravam semanas, com falta de comida, água e condições sanitárias. Nos locais de destino, os deportados eram instalados em ambientes áridos ou frios, sem infraestrutura ou assistência. A mortalidade durante o primeiro ano atingiu entre 1/4 e 2/5 dos deportados. A guerra também trouxe abusos cometidos pelo próprio Exército Vermelho em territórios ocupados. Em 1945, quando as tropas soviéticas entraram na Alemanha, ocorreram estupros em massa contra a população feminina. Estimativas posteriores situam o número de vítimas em milhões, incluindo mulheres de todas as idades. Os abusos foram acompanhados, em muitos casos, de assassinatos e raramente sancionados por oficiais superiores. Condutas semelhantes, embora em menor escala, ocorreram na Polônia, Hungria, Romênia e Tchecoslováquia. Na Polônia, a relação com a resistência local era marcada pela desconfiança. Durante a Revolta de Varsóvia, em agosto de 1944, o Exército Vermelho permaneceu na margem leste do Vístula enquanto os alemães destruíam a cidade e aniquilavam os insurgentes. Posteriormente, quando Varsóvia foi ocupada em janeiro de 1945, a NKVD prendeu milhares de membros do Exército Nacional Polonês e transferiu seus líderes para Moscou, onde foram condenados em processos políticos. A segunda ocupação dos países bálticos, em 1944 e 1945, foi acompanhada por novas deportações e repressão à resistência armada dos chamados Irmãos da Floresta. Aldeias inteiras foram punidas com deportações coletivas e execuções públicas. Embora as guerrilhas tenham sobrevivido até o início da década de 1950, o controle soviético consolidou-se por meio da repressão combinada com medidas econômicas que buscavam neutralizar o apoio local. Ao terminar a guerra em maio de 1945, a União Soviética expandiu suas fronteiras ocidentais e estabeleceu governos satélites na Europa Oriental. No entanto, essa expansão de poder foi construída por meio de deportações em massa, execuções políticas, repressão sistemática e abusos contra a população civil dos territórios ocupados. O silêncio blindado, a mentira que enterrou as vítimas. A vitória sobre a Alemanha nazista em maio de 1945 elevou o prestígio internacional da União Soviética a um nível sem precedentes. A narrativa oficial atribuiu à URSS o papel decisivo na derrota do fascismo, apontando um custo humano de 27 milhões de mortos e a devastação de grande parte de seu território europeu.
Esse sacrifício tornou-se a base da legitimidade do regime no pós-guerra. Stalin usou a vitória como justificativa para intensificar o controle interno. A destruição causada pela guerra foi apresentada como motivo para manter uma disciplina social rigorosa e a mobilização permanente de recursos. A ameaça externa, agora representada pelas potências ocidentais, serviu para reforçar a ideia de vigilância constante contra supostos inimigos internos ligados ao imperialismo. A reconstrução foi realizada por meio de planejamento centralizado e trabalho forçado. O sistema Gulag continuou funcionando com centenas de milhares de prisioneiros, entre eles repatriados suspeitos de colaboração, habitantes de territórios ocupados acusados de traição e membros de minorias deportados durante a guerra. Muitos soldados soviéticos capturados pelos alemães foram enviados para campos de concentração ao retornarem, sob acusações de covardia ou colaboração. Nos primeiros anos do pós-guerra, campanhas repressivas foram lançadas contra intelectuais e artistas. Escritores como Anna Akhmatova e Boris Pasternak foram alvo de ataques públicos, enquanto compositores como Sergei Prokofiev e Dmitri Shostakovich tiveram que se autocrítica. No final da década de 1940, Stalin voltou sua atenção para intelectuais judeus acusados de cosmopolitismo e espionagem, culminando no chamado Caso dos Médicos em 1952. Somente a morte de Stalin, em março de 1953, interrompeu esse processo. O encobrimento de crimes passados tornou-se uma política sistemática. O exemplo mais evidente foi Katyn. O massacre de oficiais poloneses em 1940 foi falsamente atribuído aos nazistas, versão apresentada até mesmo em Nuremberg. Durante décadas, documentos falsificados, propaganda midiática e ameaças a testemunhas sustentaram a mentira oficial. A propaganda soviética glorificava o Exército Vermelho como força libertadora, reproduzindo imagens de vitória sem mencionar abusos como estupros em massa e execuções arbitrárias em territórios ocupados. Nas regiões anexadas, a ocupação era apresentada como libertação e reunificação. Os livros de história omitiam deportações e execuções, e qualquer referência à colaboração temporária com a Alemanha era censurada. Sobreviventes do Gulag enfrentaram o silêncio imposto após sua libertação. Embora as anistias após a morte de Stalin tenham devolvido a liberdade a centenas de milhares, essas libertações não incluíram o reconhecimento oficial de inocência. Muitos foram socialmente marginalizados e obrigados a assinar compromissos de silêncio sobre suas experiências. Com Nikita Khrushchev, ocorreu uma desestalinização parcial. Em 1956, seu discurso secreto denunciou o culto à personalidade de Stalin e alguns crimes do Grande Expurgo. Essa crítica, centrada na figura de Stalin, permitiu uma abertura cultural temporal conhecida como degelo. Publicação em 1962 de Um Dia na Vida de Ivan Denisovich de Alexander Solzhenitsyn foi um exemplo dessa abertura, embora logo a censura tenha sido imposta novamente. Durante o governo de Leonid Brezhnev, uma política de estabilidade foi consolidada. Embora os expurgos em massa tenham cessado, a repressão dissidente foi mantida. Intelectuais como Andrei Sakharov ou Yuri Orlov foram vigiados, presos ou exilados. A Samizdat, rede clandestina de publicações datilografadas, disseminava literatura proibida e denúncias de abusos. O regime respondia com prisão ou internação psiquiátrica, onde diagnósticos inventados justificavam reclusão por tempo indeterminado e tratamentos prejudiciais. No plano internacional, a URSS negou sistematicamente sua responsabilidade em episódios como a fome ucraniana de 1932 e 1933, oficialmente atribuída a secas e sabotagem camponesa. Deportações de minorias nacionais foram apresentadas como medidas defensivas durante a guerra. Os governos ocidentais, apesar de terem provas, evitaram confrontar Moscou diretamente por razões geopolíticas. Durante a Guerra Fria, a questão dos crimes soviéticos tornou-se uma arma de propaganda no Ocidente, mas a falta de acesso aos arquivos soviéticos dificultou a verificação. A desinformação oficial manteve versões manipuladas até a chegada de Mikhail Gorbachev e sua política de glasnost em 1985.
A abertura permitiu publicações e debates críticos anteriormente proibidos. Em 1989, uma comissão do Soviete Supremo reconheceu a responsabilidade soviética em Katyn, e no ano seguinte, Gorbachev entregou documentos confirmando as ordens de execução. Após a dissolução da URSS em 1991, os arquivos foram abertos progressivamente e pesquisadores confirmaram a magnitude das deportações, repressões e execuções. Nas repúblicas recém-independentes, a memória histórica tornou-se a base das identidades nacionais. A Ucrânia reconheceu o Holodomor como genocídio, enquanto nos países bálticos a ocupação soviética foi qualificada como crime contra a humanidade. Na Rússia, o processo foi mais contraditório. Durante a década de 1990, a abertura foi promovida e milhões de vítimas foram reabilitadas, mas, desde o início do novo século, impôs-se uma narrativa que enfatiza as conquistas soviéticas e minimiza os crimes. Organizações como a Memorial, fundada para documentar e auxiliar vítimas, enfrentaram restrições crescentes. A educação histórica na Rússia contemporânea reconhece formalmente alguns excessos do período stalinista, mas os enquadra como erros necessários dentro do projeto de modernização. Assim, a vitória na Segunda Guerra Mundial continua sendo o núcleo da identidade nacional, enquanto a memória das vítimas permanece relegada ou silenciada.